Olá! Como todo mundo sabe, todos os anos na quaresma, muita gente tem o hábito de fazer a promessa de não comer carne. E aí opta por comer peixe, vários legumes ou então o tradicional bacalhau. Só que todo ano fica todo mundo se perguntando, nossa, eu vou fazer de novo a mesma receita com bacalhau? Então hoje eu estou aqui para mostrar para vocês uma receita diferente, fácil de fazer, que é um risoto de bacalhau. Eu comi esse prato num casamento, resolvi pesquisar na internet, que é um ótimo chefe de cozinha para nos ensinar a fazer a comida, e aprimorei um pouquinho a receita fazendo ela mais do meu gosto. E a gente vai aprender hoje certinho no passo a passo como faz. Eu tenho aqui para vocês os ingredientes que a gente vai usar para fazer esse risoto de bacalhau. Nós temos aqui 2 dentes de alho amassado, tem uma cebola média picado em cubinho, tem um tomate grande também picado em cubinho, tem uma xícara de bacalhau. Eu compro aquele que já é dessalgado e desfiado, que é muito mais prático, que vem congelado. Ele é super bacana, super em conta e facilita bastante a vida da gente. Tem 50 ml de vinho branco seco. Nós temos aqui uma xícara de arroz. Esse aqui é o arroz arbóreo, que é um arroz específico para risoto. A gente tem 1 litro de caldo de legumes, 100 gramas de queijo parmesão e aqui o diferencial que eu optei por fazer, que é o azeite para fazer o risoto ao invés de usar a manteiga, que é bastante tradicional. O azeite, o risoto fica mais leve, ele fica cremoso do mesmo jeito. Eu tenho aqui para mostrar para vocês a diferença entre o arroz agulhinha, que é aquele que a gente come todo dia, né? E o arroz arbóreo. A gente pode ver comparando aqui os dois, que ele é mais gordinho, né? E o arroz agulhinha, que é aquele que a gente faz todo dia, é mais fininho. Então tá aí, esses são os ingredientes do nosso risoto e a gente vai começar a preparação agora. Bom, a gente vai fazer essa receita em 2 partes. A primeira delas, a gente vai preparar o bacalhau. É claro que eu não posso colocar o bacalhau, simplesmente descongelar ele e já colocar no risoto. Para preparar ele, eu vou usar metade desse alho que eu já deixei amassado aqui. A gente vai colocar o azeite na panela. E aí nós vamos dourar a metade desse alho. E a metade dessa cebola. A outra metade a gente vai usar para refogar o arroz. Bom, depois de dourado a cebola e o alho, eu vou acrescentar o tomate. A gente vai esperar um pouquinho esse tomate murchar e cozinhar para a gente poder colocar o bacalhau. Isso aqui, além de dar um pouquinho de sabor, que o tomate é um dos legumes que eu mais gosto, né? Na verdade é uma fruta, mas é um dos legumes que eu mais gosto. A gente fazer bem para a saúde da gente, né? A gente vai esperar aqui, ele vai dar um pouquinho de cor pro prato, para não ficar aquela coisa muito branca. E depois que ele está cozido, a gente acrescenta o bacalhau já desfiado. Como eu disse, gente, eu comprei aquele bacalhau que é desfiado e dessalgado, pronto, você encontra em todos os supermercados aqui. É muito mais fácil de trabalhar com ele, mas para quem gosta de comprar o bacalhau, de salgar e fazer tudo por conta própria, também tem seu valor. É que esse aqui facilita bastante a vida da gente. Bom, tá aqui, gente, ó, depois de um tempinho, tudo cozidinho, bonitinho, o bacalhau vai ficar agora reservado, descansando um pouquinho, enquanto a gente prepara o risoto. Aí ele fica bem soltinho, com os tomates com um pedacinho ainda. E agora a gente reserva e vamos preparar o risoto. Bem, como eu havia dito, eu vou fazer o risoto com azeite e não com manteiga como ele é feito tradicionalmente. Eu acho que fica mais leve, menos gorduroso, porque a manteiga é bem gordurosa. A diferença no sabor é muito pouco, então eu acho que vale a pena a gente optar por um produto um pouco mais saudável. Então a gente vai colocar o azeite na panela. Eu costumo fazer um fundo inteiro da panela de azeite e a gente vai dourar agora o restante do alho e o restante da cebola.
Pra mim esse é um dos melhores cheiros que tem no mundo. Esse cheiro da cebola e do alho sendo fritos aqui. Aí a gente vai colocar o arroz. Dá uma fritadinha no arroz. Agora a gente coloca o vinho branco. Imediatamente que a gente colocando o vinho, já sobe um perfume delicioso daqui. A gente vai esperar esse vinho evaporar para começar uma das partes mais chatas de fazer risoto, que é colocando o caldo para cozinhar esse arroz. A gente não pode colocar todo o caldo, tampar a panela e deixar ele cozinhando como a gente faz um arroz normal. O risoto exige que a gente fique o tempo todo do lado da panela, colocando o caldo aos poucos e mexendo. Mas isso vai levar em torno de 20 minutos, dependendo da quantidade que a gente faz. É óbvio que quanto mais arroz a gente põe para cozinhar, mais tempo leva para cozinhar. Mas esse processo aqui que a gente está fazendo, ó, você pode ver que ele já começa a ficar com uma cara bem cremosa. Aqui então ele já está com todo o vinho evaporado e a gente começa então a colocar um pouquinho do caldo. Coloca o caldo, mexe. Muita gente deve estar se perguntando por que eu não falei que eu vou colocar sal na receita. O sal se precisar, é o último ingrediente que a gente coloca nessa receita, porque a gente já tem o sal do bacalhau, tem o sal do queijo parmesão, então eu acho que para quem gosta da comida um pouco mais salgada, pode acrescentar um pouquinho do sal no final. A gente deixa sempre por último isso, porque o sal é sempre opcional nesse caso. Conforme vai secando, a gente vai novamente colocando um pouquinho do caldo de legumes. Geralmente quando a gente faz um risoto de bacalhau ou de camarão, é costume a gente fazer com caldo de peixe, que é o caldo, na verdade, é o caldo que vai saborizar e bastante esse risoto. Então, como aqui é difícil pra gente achar caldo de peixe, eu optei pelo caldo de legumes, que é mais leve, tem um sabor agradável e não interfere tanto no sabor do bacalhau. Bom, gente, tá aqui, ó. Como a gente pode ver, o arroz está cozido, ele fica bem cremoso mesmo. Tem gente que fala que é arroz empapado. Eu adoro ele bem cremoso assim. E ele praticamente triplica de volume, tá? Eu gosto dele bem al dente assim. E agora, como a gente não colocou nada de sal, eu já tinha dito, a gente vai começar a misturar o restante dos ingredientes. Até esse ponto aqui, todo o risoto é igualzinho, tá? A partir daqui é que a gente pode modificar ele, fazer de frango, fazer só de legume ou com camarão. E a gente está fazendo hoje aqui com bacalhau. Eu vou pegar aquele bacalhau que a gente já tinha preparado e vou misturar aqui no risoto. E aí a gente vai provar o sal. Ó, é uma quantidade razoável. Esse risoto serve bem pelo menos 3 pessoas. Ó, e assim que a gente incorpora esse bacalhau refogado, ele fica com um cheiro super gostoso. Aqui no ambiente. É uma pena a televisão não ter cheiro. Agora eu vou provar. Vamos ver o sal, né? Ó, como eu já tinha dito, a gente não vai nem precisar acrescentar sal. E agora eu vou usar o queijo parmesão, que eu não uso todo ele, eu vou deixar um pouquinho para decorar o prato. E o queijo vai ajudar a dar mais um pouquinho de cremosidade nesse risoto. Aí, ó, ele fica bastante cremoso. E risoto é um prato, gente, que a gente tem que fazer, servir ele quente. E depois de um tempo, ele
Quer dizer, ele fica saboroso, ele fica gostoso, mas não é a mesma coisa. Bom, tá aqui, finalizadinho, pronto, o nosso risoto de bacalhau. E agora a gente vai ver como a gente vai apresentar esse risoto para quem for comer. Bom, gente, depois de pronto o arroz, a gente tá aqui mostrando duas opções de apresentação. É claro que se a gente for servir numa mesa para muita gente comer, a gente vai colocar numa travessa maior, como tá aqui, o queijo ralado em cima. Eu coloquei ali um galinho de manjericão para fazer um enfeitezinho, né? Manjericão é uma erva que eu adoro. E a gente fez uma apresentação. Você vai fazer o risoto para o seu namorado, para sua namorada, quer impressionar? Você faz uma apresentação bonitinha, numa caçarola pequenininha, para ficar agradável comer. Esse risoto serve de prato principal em qualquer festa, é uma delícia, ele é super saboroso e eu vou comer agora pra gente ver como é que fica. Como é que ficou esse risoto de bacalhau que eu acabei de fazer, que o meu amigo chefe de cozinha Google me ensinou. Vamos lá. Extremamente saboroso, sem precisar colocar nem um pouquinho de sal. Só o sal do bacalhau e do queijo parmesão já deixa ele com um sabor super agradável. Espero que vocês tenham gostado da receita. Bom apetite e até a próxima!